Bom dia, mais um estudo do Vem e Segue. Hoje eu vou compartilhar aqui Jacó, capítulo 7, versículo 19. Quem está falando aqui é Serém, tá bom? Ele tem muito medo de ele ter cometido um pecado imperdoável, uma blasfêmia tão grande a ponto de Deus não poder perdoar a sua ofensa ali. Então ele reúne o povo, ele está temendo até mesmo pela sua própria vida, ele reúne o povo, porque antes dele morrer ele quer falar a verdade ao povo e confessar o seu pecado. E realmente isso acontece, né? As pessoas são reunidas, ele é levado para o meio do povo e após essas palavras que ele diz aqui, ele falece e morre. E essas são suas últimas palavras. Ele disse assim: temo haver cometido pecado imperdoável, porque menti a Deus, pois neguei o Cristo e disse que acreditava nas Escrituras, e elas verdadeiramente testificam dele. E por haver assim mentido a Deus, tenho muito medo de que minha situação seja terrível, mas a Deus confesso. Então, após essas palavras, ele faleceu. Né? Jesus Cristo, aqui no Novo Testamento, fala sobre esse pecado imperdoável. No capítulo 12, o versículo 31, ele diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens, nem nessa vida, nem na vida futura. Né? Então, o pecado imperdoável que Cristo está citando aqui é negar o Espírito Santo. Esse não é um pecado fácil de se cometer, tá bom? Eu não tenho essa capacidade de conseguir cometer esse pecado. Porque o que é negar o Espírito Santo? Tá bom? É ter uma experiência assim, eu vou dar como exemplo o sol. É ver o sol brilhando no seu rosto, é você poder tocar no sol, na face do sol, morar no sol e depois dizer, o sol não existe, tá bom? Então negar o Espírito Santo significa ter toda essa experiência com Deus, né? E depois dizer, Deus não existe, né? Ou negar a Deus, não reconhecer Ele como o Senhor. Bom, isso aconteceu realmente com os filhos da perdição, Satanás e os seus anjos, né? Eles moravam com Deus, conheciam a Deus e eles cometeram esse pecado imperdoável que é chamado de negar o Espírito Santo, tá bom? Na verdade, nas Escrituras é citado dois pecados na qual não há perdão. Um é desse, que é negar o Espírito Santo, o outro é derramar sangue inocente. Alma, ele está ensinando ao seu filho Corianto sobre esse pecado, né? Na verdade, Corianto ele foi chamado como missionário para pregar aos oramitas a palavra de Deus. E ele abandona, né, no meio do ministério ali, ele abandona a palavra de Deus e ele vai para uma prostituta ali e comete pecado sexual, ele quebra a lei da castidade. E aí o pai dele tenta ensinar algumas palavras para ele após isso. Tá bom? Ele diz assim em Alma 39, versículo 5: não sabes, meu filho, que essas coisas são uma abominação à vista do Senhor? Né? Ele está falando da quebra da lei da castidade, que é uma abominação para Deus. Sim, mais abomináveis que todos os pecados, salvo derramar sangue inocente ou negar o Espírito Santo. Então está citando aqui os dois pecados na qual não existe perdão, que é negar o Espírito Santo e derramar o sangue inocente. O que seria, né, derramar sangue inocente? Né? Aqui em Doutrina e Convênio, na seção 76, no versículo 35, diz assim, deixa eu ver aqui, versículo 35. Tendo-o crucificado dentro de si e tendo-o envergonhado abertamente. Né? Então, derramar sangue inocente não significa derramar o sangue especificamente de uma pessoa. Tá? Porque qual sangue que é inocente? Né? O sangue de Cristo. Né? Então seria crucificar Cristo dentro de si, tá bom? E negando ali o seu poder, negando tudo, desejar realmente a morte, não aceitar ele como o seu salvador. Então isso implica em derramar o sangue de Cristo também, tá bom? No versículo, na seção 132, no versículo 27, eu acho que fica um pouquinho mais claro aqui. 132, 27, aqui.
e cometer assassinato derramando sangue inocente, e consentir em minha morte, depois de terdes recebido o meu novo e eterno convênio, diz o Senhor Deus. Aquele que não guardar esta lei, de modo algum, poderá entrar na minha glória, mas será condenado, diz o Senhor. Então, derramar sangue inocente, né, aqui implica em consentir na morte de Jesus Cristo. Eu não tenho conhecimento perfeito do que seria esse derramar sangue inocente, mas eu não digo que é, por exemplo, derramar o sangue de uma criança. Nós sabemos que a criança ela é inocente, mas aborto ou alguma coisa assim não significa que a pessoa derramou um sangue inocente que não haverá perdão. Não é disso que está falando aqui. Derramar sangue inocente, ao meu ver, está implicado explicitamente em derramar o sangue de Cristo, né? Como na outra escritura que nós lemos aqui, crucificar Cristo dentro de si mesmo, tá bom? Então não tenho um conhecimento muito amplo sobre isso, mas é isso que eu entendo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Negar o Espírito Santo, e sobre derramar o sangue inocente, né? Então é um pecado muito difícil de se cometer. Lembrando que aqui nesse versículo 27 aqui, falou sobre aqueles que fizeram convênio com o Senhor. Bom, é verdade que o Senhor Jesus Cristo, muitas escrituras ele diz, né, que depois de nós termos conhecido Ele, se o negarmos, seria melhor que não tivéssemos conhecido Ele. Nossa situação vai ser pior do que aqueles que não conheceram a Deus realmente, tá bom? Então nós devemos tomar cuidado, mas também não devemos ter medo, porque, por exemplo, a pessoa pode falar, então não vou me batizar, não vou fazer convênio com o Senhor, por causa que aí eu fico mais seguro. Mas se nós não fazemos os convênios também com o Senhor, como é que nós vamos ser salvos, né? Então, na verdade, eu posso falar com segurança que esses dois pecados não tem como eu cometer. Teria que estar num nível muito grande ali de espiritualidade, ter um conhecimento perfeito dessas coisas para que eu pudesse negar o Espírito Santo, por exemplo, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.